Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Iniciando a leitura do Livro do Céu, volume 6, capítulo 1, 1º de novembro de 1903. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma e me via como um pequeno vapor. E eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida nessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Minha filha, a vida do homem é vapor, e assim como ao vapor é só o fogo que o faz caminhar, e à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz. E se é pouco, caminha a passo lento. E se está apagado, fica detido. Assim a alma. Se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra, e sempre corre e voa ao seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, e se pode dizer que caminha com dificuldade, arrasta-se e enlameando-se de tudo o que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela. Como morta a tudo o que é divino. Minha filha, quando a alma, em todas as suas ações, não as faz por outra coisa, senão como o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer, de seu obrar mais do que amor, caminha sempre de dia, jamais de noite. Jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz, e não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionar nova luz. Capítulo 2, 8 de novembro de 1903. Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo, e o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Com que fim rezas por estas pessoas? E eu: Senhor, e tu por qual fim nos amaste? E ele: Amo-vos porque sois coisa minha, e quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado, é como uma necessidade amá-lo. E eu: Senhor, estou rezando por essas pessoas porque são coisa tua, de outra maneira não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: Ah, então é porque são minha coisa. Assim está bem, o amor do próximo. Capítulo 3, 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo.
Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, dizia-me: minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, às penas e a tudo que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto o sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida que facilmente se possa esquecer? E de novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo que pertence à pessoa amada, e mais. Se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua divina vontade, ou de sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Aquece-se o feio e encontra-se o belo. Perdão, esquecem-se as paixões, esquece-se o feio e encontra-se o belo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquecem-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Capítulo 4. 16 de novembro de 1903. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação. Mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus que me assistia enquanto sofria dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado, a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Capítulo 5. 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo. Mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós. Se a alma se une em tudo a seu querer, essa união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter. Assim a alma, participando do sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Capítulo 6. 23 de novembro de 1903. Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus.
No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com o sofrer? E ele: Minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só pelo amor de Deus. De mim partem continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é do amor, e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola, e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte do meu trono eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todos à conversão. Agora, enquanto isso dizia, me participou suas dores, dizendo-me: Eis também em ti a continuação da minha redenção. Capítulo 7. 24 de novembro de 1903. Como cada palavra de Jesus são tantos elos de graça. Continuando o meu estado habitual, mal vi o bendito Jesus dentro de mim, e como se quisesse continuar a tirar minhas dúvidas, disse-me: Filha, eu sou a verdade mesma, e jamais pode sair de mim a falsidade, ou mais alguma coisa que o homem não compreende. E isto faço-o para fazer ver que, se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador? Mas, no entanto, a alma deve corresponder, pondo em prática a minha palavra. Porque cada palavra são tantos elos de graça que saem de mim, dos quais faço dom à criatura, e se corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos, senão os devolve ao seu Criador. E não só isto, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom. E correspondendo-me, não só adquire tantos elos de graça, mas adquire também tantos elos de sabedoria divina. E se os vejo acorrentados com a correspondência, disponho-me a dar-lhe outros dons, mas vejo meus dons rejeitados. Retiro-me, guardando silêncio. Capítulo 8. 3 de dezembro de 1903. Com a divina vontade somos tudo, sem ela somos nada. Continuando meu estado habitual, por pouco tempo veio meu bendito Jesus dizendo-me: Minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina põe fora a Deus da sua própria criação, até mesmo o mesmo sofrer. Por quão santo, nobre e precioso fosse a meus olhos. Não obstante, se não é parto de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna, e não é, e me é desagradável. Ó poder da divina vontade, como é santa, adorável e amável. Contigo somos tudo, ainda que nada façamos, porque tua vontade é fecunda e nos dá à luz todos os bens, e sem ti somos nada, embora tudo façamos. Porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas. Capítulo 9. 5 de dezembro de 1903. Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que, se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente eu teria podido receber. E dizia ao Senhor: olhe o estado de vítima que me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceito o sacrifício de privar-me de ti para te contentar,
como um ato mais intenso de amor por ti, porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. E enquanto dizia isto, as lágrimas me desciam dos olhos, mas, ó bondade do meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto me procurar segundo o habitual. Veio de súbito e, me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo, minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo incentivado, a alma respira a Deus, e Deus, sentindo-se mais iluminado, por este estimular da alma, respira a alma, e neste respirar-se mutuamente, Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor, e sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a igreja, mas de uma contínua comunhão, porque é contínuo o respiro, mas todas comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para me agradar a mim. Capítulo 10. 10 de dezembro de 1903. Quem busca o Senhor, cada vez recebe uma tinta, um lineamento divino. Continuando meu estado, sentia um peso sobre minha alma pela privação do bendito Jesus, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo, e em minha imensa amargura fazia quanto mais podia para buscá-lo. Depois, tendo vindo, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino, e outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Enquanto dizia isto, estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo: Senhor, que dizes? E ele acrescentou: ó, se soubesses a glória, o gosto que sente todo o céu, ao receber esta nota da terra, de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles. O que é a vida dos bem-aventurados? Quem a forma? Este renascer continuamente em Deus e Deus neles. Isto é aquele ditado, que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus. Capítulo 11. 17 de dezembro de 1903. O verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino, e adore tudo o que Deus faz, e que se una com ele. Continuando meu habitual estado, por poucos instantes vi o bendito Jesus com a cruz nas costas, no momento de encontrar a sua Santíssima Mãe. E eu disse-lhe: Senhor, o que fez a tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: minha filha, não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo. Como o ato, quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus. Espírito simplíssimo, por isso, neste ato, fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. E isto me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer outra coisa maior, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisto, que a criatura se perca em si mesma e se encontre no ambiente divino, e adore tudo o que Deus faz, e com ele se una.
Você crê que seja verdadeira adoração aquela em que a boca adora enquanto a mente está em outra parte, ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Então, que uma potência adora-me e as outras estão todas desarrumadas? Não, eu quero tudo para mim, e tudo o que lhe dei em mim. E este é o ato de culto e de adoração maior que a criatura pode fazer-me. Capítulo 12, 21 de dezembro de 1903. Glória que goza no céu a celestial Mãe. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma, e vendo a abóbada do céu, via 7 sóis muito resplandecentes, mas a forma era diferente do sol que nós vemos. Começavam em forma de cruz e terminavam em ponta. E esta ponta estava dentro de um coração. Ao princípio não se via bem, porque era tanta a luz destes sóis que não deixava ver quem estava dentro. Mas, quanto mais me aproximava, mais se distinguia que dentro estava a Rainha Mãe. E em meu interior ia dizendo: quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair deste estado, sem que espere o sacerdote. Enquanto isso acontecia, me encontrei ao seu lado e eu disse, e me respondeu um não incisivo. Eu fiquei mortificada por esta resposta, e a Santíssima Virgem se voltou para uma multidão de pessoas que lhe faziam coroa e lhes disse: escutem o que ela quer fazer. E todos disseram: não, não. Depois, aproximando-se de mim, toda a bondade me disse: minha filha, ânimo no caminho da dor. Vê estes 7 sóis que me saem do coração? São minhas 7 dores que me frutificaram tanta glória e esplendor. Estes sóis, fruto de minhas dores, lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-me ferida, me enviam 7 canais de graça continuamente, convertendo-me em dona, e eu os disponho para a glória de todo o céu, para alívio das almas purgantes e para benefício de todos os veadores. Enquanto dizia isto, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 13, 22 de dezembro de 1903. A cruz forma a encarnação de Jesus no seio das almas, e a encarnação da alma em Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, veio meu adorável Jesus crucificado e, tendo-me participado suas penas, enquanto eu sofria, me disse: minha filha, na criação eu dei à alma minha imagem. Na encarnação dei minha divindade, divinizando a humanidade. E no mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, naquele mesmo instante se encarnou na cruz. Assim que desde que fui concebido, me concebi unido com a cruz. E se pode dizer que assim como a cruz foi unida comigo na encarnação, no seio de minha mãe, assim a cruz forma outras tantas encarnações, minhas, no seio das almas. E assim como forma a minha encarnação nas almas, assim a cruz é a encarnação da alma em Deus, destruindo-lhe tudo o que é de natureza humana e enchendo-a tanto da divindade de formar uma espécie de encarnação. Deus na alma e a alma em Deus. Eu fiquei como extasiada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus. E ele repetiu: não digo união, mas encarnação, porque a cruz se intromete tanto na natureza de chegar a transformar a mesma natureza em dor. E onde está a dor, aí está Deus, sem poder estar separados Deus e a dor. E a cruz, formando esta espécie de encarnação, volta à união mais estável e muito difícil a separação de Deus com a alma, assim como é difícil separar a dor da natureza. Enquanto
que, com a união, facilmente pode ocorrer a separação. Entende-se que não são encarnações, mas semelhanças de encarnações. Dito isto, desapareceu, mas pouco depois voltou, no momento de sua paixão, quando foi coberto de opróbrios, de, de ignominias, de cuspidos, e eu lhe disse: Senhor, ensina-me que coisa posso fazer para afastar de ti estes opróbrios e restituir-te as honras, os louvores e as adorações. E ele me disse: Minha filha, em torno do meu trono há um vazio, e este vazio deve ser preenchido pela glória que me deve a criação. Por isso quem me vê desprezado pelas outras criaturas e me honra, não só por si, mas pelos demais, me faz renascer as honras neste vazio. Quando não me vê amado e me ama, me faz renascer o amor. Quando vê o cúmulo, as criaturas de benefício, quando vê que cumulo as criaturas de benefícios e não me reconhecem e nem sequer me agradecem, e ela me agradece como se lhe tivessem sido feitos os benefícios, faz-me renascer neste vazio a flor da gratidão, do agradecimento, e assim de todo o resto que me deve a criação, e que, com negra ingratidão, me nega. Agora, sendo tudo isto uma superabundância da caridade da alma, que não só me devolve o que me deve por si, senão o que transborda de si me faz pelas outras, sendo esta glória fruto da caridade, estas flores que me manda neste vazio em torno do meu trono, recebem uma cor mais bonita e, e a mim muito agradável. Capítulo 14. 24 de dezembro de 1903. O desejo faz com que Jesus nasça na alma, o mesmo faz o demônio. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, veio o menino Jesus, e eu, vendo-o muito pequeno, como se acabasse de nascer, disse-lhe: Meu querido, qual foi a causa? Quem te fez vir do céu e nascer tão pequeno no mundo? E ele: O amor foi a causa, e não só isto, mas o meu nascimento no tempo foi o desabafo de amor da Santíssima Trindade para com as criaturas. Num desabafo de amor de minha mãe, nasci no seu seio, e num desabafo de amor, renasci nas almas. Mas este desabafo é formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico já concebido. Quanto mais se adentra no desejo, assim me vou alargando na alma. Quando esse desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. De igual modo, também o demônio faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio com suas obras perversas. E se esse desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.